Boa noite, nós estamos aqui no grupo de oração Filhos do Céu, agora de maneira online, né? E enquanto o pessoal vai entrando aí, para a gente começar, hoje a gente tem uma presença muito especial, né? Nosso ilustríssimo, né? Nosso Padre Augusto, que vai fazer a pregação para a gente, vai rezar com a gente, estar conversando. Então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai iniciando, né? Invocando a Santíssima Trindade no nosso meio. E por isso nós vamos cantar, né? Invocando a Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, clamar, eu sigo de amor. Para você que está entrando aí, seja bem-vindo ao nosso grupo de oração online, grupo de oração Filhos do Céu. Você que é filho do céu, nós todos somos, nós confiamos ao Senhor o nosso caminho, a nossa vida. E esse é o intuito dessa noite, né? Nos apresentar, estar com o Senhor, estar aí na sua casa, e nós aqui, na presença do Senhor, para louvá-lo, bendizê-lo, para refletir as bênçãos, as maravilhas do Senhor na nossa vida. Por isso nós vamos cantar, né, já dando início também, louvar ao Senhor com o nosso momento, não é de animação, mas de uma introdução mesmo, proclamando que o Senhor é a luz da nossa vida, do nosso caminho. Vamos cantar juntos assim, ó. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que salva os seus dias, Senhor, guia os meus passos, a Ele me entreguei, nele confiarei. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que salva os seus dias, Senhor, guia os meus passos, a Ele me entreguei, nele confiarei. Ele quem me abençoa e me guarda, sobre mim repousa o seu rosto, pois é dele que me vem a paz. A Ele me entreguei, nele confiarei. Ele quem me abençoa e me guarda, sobre mim repousa o seu rosto, pois é dele que me vem a paz. A Ele me entreguei, nele confiarei. O Senhor é a luz do meu caminho, o Senhor é a força que salva os seus dias, Senhor, guia os meus passos, a Ele me entreguei, nele confiarei. Amém? Então, se tiver tudo ok, vocês comentam aí. Se tiver algum probleminha técnico, vocês falam também, que a gente vai ajeitando aqui. Nossa equipe de produção está aqui a postos para organizar tudo, né? Tá tudo bem? Podemos continuar? Então agora, nós já proclamamos que o Senhor é a luz do nosso caminho, da nossa vida. Nós vamos nos apresentar pedindo para que Ele venha em nosso auxílio, em nossa ajuda. Eu convido a você, se possível, colocar a mão sobre o seu coração,
inclinar a sua cabeça e refletir mesmo quanto o Senhor tem te ajudado, quanto o Senhor é a luz do seu caminho e sem Ele nós andamos na escuridão. Mas nós precisamos do Senhor e Ele nos prometeu na sua palavra que não nos deixaria sozinhos jamais, em nenhum momento, em nenhuma circunstância. E por isso Ele nos envia o Espírito Santo para vir nos fortalecer, para vir moldar a nossa vida, inspirar os nossos pensamentos. Nós já clamamos o Espírito Santo para que venha inspirar também as palavras que vão ser proclamadas aqui nessa noite, para que venha inspirar a nossa vida, venha abrir o nosso coração para que nós possamos receber essa palavra, receber esse alento, esse conforto que vem do céu. Nós acreditamos muito mais do que são palavras nossas, meras palavras, mas o que nós queremos trazer para todos nessa noite são os confortos do Senhor, as alegrias do Senhor, conforto para a nossa vida que muitas vezes tem sido atribulada, conforto para a nossa vida que tem sido angustiada por tantas situações. Por isso nós vamos cantar, já invocando a presença do Espírito Santo, para que o Senhor, que é a luz do nosso caminho, nos ilumine com o Espírito Santo. Vamos cantar juntos, você aí, nós aqui, pedindo para que o Espírito Santo lá dentro faça morada no nosso coração. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Vai dizendo isso pro Senhor, eu preciso. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Peça isso mais uma vez. Eu preciso. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas. Fecunda-me com nova vida. Inunda-me com Teu amor e fazer-me crescer em Tua graça, Senhor. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Você aí, do jeito que você está, do jeito que você se encontra, vai dizendo, vai fazendo a sua oração com as suas palavras. Esse é o momento de você conectado agora com o Senhor, não conectado no Instagram, na live, mas conectado diretamente com o Senhor. É momento de você desaguar, desabafar as suas inquietações. É momento de você confiar ao Senhor as suas feridas, as suas angústias, as suas dores. Por isso vai apresentando ao Senhor o que você quer pedir agora para que o Espírito Santo cure no seu coração, faça na sua família, na sua casa. O que você quer pedir ao Senhor para que transforme a nossa vida, seja no nosso país, no nosso mundo. Vai apresentando ao Senhor agora as nossas dificuldades enquanto seres humanos, as nossas dificuldades enquanto filhos de Deus. Tão difícil de caminhar, tão difícil de viver esses dias, tão difícil de acreditar. Vai apresentando ao
Senhor e pedindo para que Ele venha, sim, curar as tuas feridas. Nós cantamos, né? Vem curar as minhas feridas, vem fecundar-me com nova vida. É o Senhor que tem essa vida nova para nos dar. É o Senhor que pode e quer encher o meu e o seu coração agora de vida nova. É o Senhor que quer trazer alento com essas palavras. É o Senhor que quer ser refrigério da nossa alma, do nosso coração. Nós cantamos, eu convido a você mais uma vez a não deixar somente que nós falemos, mas que você também converse com o Senhor agora. Você também clame o Senhor, clame essa presença na sua casa, clame essa presença na sua vida. Vem fazer-nos crescer com a tua graça. Essa é a proposta dessa canção, a proposta dessa noite. Senhor, venha nos fazer crescer com a tua graça e curar as nossas feridas. Por isso, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas. Fecunda-me com nova vida. Inunda-me com teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Nós pedimos a intercessão daquela que é a mãe do Verbo Divino, também a esposa do Espírito Santo, Nossa Senhora, rezando esta Ave Maria juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E na certeza de que no clamor a Deus por seu Espírito, Ele se move em nós, Ele habita em nós. Também esse Espírito vem se mover, vem nos conduzir por meio da sua palavra. Nesse momento, nós vamos já apresentando o tema desta noite, o tema deste momento de oração. Em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vamos colocando assim diante desse Deus em que, por meio do seu Espírito, se move em nós e toma sobre si as nossas enfermidades, toma sobre si os nossos sofrimentos, toma sobre si as nossas angústias, toma sobre si os nossos pecados, os nossos males, para nos fazer novos, segundo a sua graça, segundo o seu amor, segundo a sua força. A certeza desse Espírito Santo em nós, se movendo em nós, abrindo nossa mente, nosso coração. Vamos assim escutar a palavra de Deus, para que a nossa oração se torne mais fecunda em nós, na nossa vida, na nossa família, para todos aqueles que neste momento nós nos colocamos como intercessores, como mensageiros, como portadores de uma mensagem divina. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia o nosso tema retirado do livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 seguintes. O livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 seguintes. Acompanhemos. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que Ele levava sobre si, nossas dores que Ele caminhava e carregava.
mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes. Eita, por favor, não estou conseguindo ler. 53 está marcado. Está marcado inteiro? Isso. Isaías 53, né? Isso. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos e ter sido ferido pelas transgressões do seu povo? Deram-lhe sepultura como os ímpios. Seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas Yahvé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará a muitos. Eis porque lhe darei um quinhão entre multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte, e foi contado entre criminosos. Mas a verdade levou sobre si o pecado de muitos, e pelos criminosos fez intercessão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A tua visão está melhor do que a minha, tá? Pois bem, nós podemos, ainda nesse clima de oração, e nos colocando diante dessa palavra, essa palavra que fala desse servo sofredor. Esse servo sofredor que, obediente à sua missão, obediente a um propósito que Deus tem para ele, realiza algo grandioso, não para si, mas realiza algo grandioso em vista de um bem maior para a humanidade. E aí, diante desse texto de Isaías, nós temos várias interpretações.
e as mais plausíveis e aí aceitável pela nossa igreja, que a nossa igreja direciona, é justamente a relação desse texto com o projeto messiânico de Deus, que se dá no próprio Jesus Cristo. Então, uma vez em que o povo está no exílio, na Babilônia, o profeta olha para esse povo e vê naquela situação de sofrimento, de angústia, de dor, de desprezo, em que aquele povo se encontrava, uma personalidade coletiva que aponta para algo maior que Deus vai realizar para a humanidade. E esse algo maior que Deus vai realizar para a humanidade vai se dar em Jesus Cristo. Aquele que carregou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, que foi humilhado, massacrado por nós, e que a humanidade virou as costas, veio para trazer a luz, como diz São João, sendo luz, veio para trazer luz ao mundo, mas a humanidade não reconhece nele essa luz. E esse texto de Isaías, ele parte justamente dessa reflexão. Estamos no terceiro momento do livro de Isaías, e que o povo se encontra numa situação de sofrimento, de dor, escravizados agora na Babilônia, mas o profeta consegue ver naquela dor, naquele sofrimento, naquela angústia do povo, esperança, a luz da esperança. E no contexto histórico, é claro, a esperança de que aquele povo vai sair daquela situação de sofrimento, de escravidão. Ora, o povo já tinha sido escravizado no Egito, e tantos sofrimentos na vida daquele povo. Vem Moisés, resgata esse povo da escravidão do Egito, leva rumo à terra prometida, e esse povo vai crescendo nessa experiência do amor de Deus. Cresce a ponto de se tornar uma grande nação, um reinado. E aí na Bíblia nós encontramos isso bem, sobre o reinado de Saul, de Davi, de Salomão. E quando esse povo está neste momento auge, eles começam a deixar de lado aquilo que era de Deus, a vontade de Deus em suas vidas, começam a fazer as suas próprias vontades, e aí nos vários contextos da vida, político, social, pessoal, e caem em pecado, caem na desobediência, na infidelidade, e por isso voltam escravizados agora não mais para o Egito, mas para a Babilônia. E lá volta ao sofrimento, volta das angústias, das dores, sem a sua terra, sem o templo, sem o lugar de oração. E assim, Deus, como ouviu outrora o sofrimento do povo no Egito, também ouve o sofrimento agora deste povo. E envia os seus profetas. E o profeta Isaías, nesse terceiro momento do livro, que nós escutamos na leitura, o padre quase não conseguia ler, está ficando velho, cego, mas nós podemos perceber esse cântico do servo de Yahvé, que exprime justamente essa natureza humana, por isso que é uma personalidade corporativa. E essa natureza humana que sofre, que está angustiada,
que está abatida, cansada das suas dores, que lamenta, mas também, iluminado pelo profeta, reconhece o seu pecado, reconhece a sua falta. E por isso o profeta vê esperança em Israel. Israel vai sair daquela situação, vai deixar de ser escravo, vai voltar à terra prometida, vai voltar a ter o seu templo, o seu lugar de oração. Mas o profeta ele transmite uma mensagem mais além, que é a mensagem da salvação de Deus que Jesus traz. E aí na vida de Jesus nós podemos acompanhar e trazer todos esses e perceber todos esses passos. Aquele que foi humilhado, que levou cusparadas no rosto, que foi crucificado, que foi deixado de lado pela humanidade, visto como um condenado pela humanidade, mas Deus nele fez maravilhas, realizou algo novo. Daquele sofrimento Deus realiza algo novo, do mal humano Deus realiza algo novo, que é a salvação. E aí no final da leitura que nós escutamos aqui, fala justamente isso. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, o meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as nossas transgressões. Então, Jesus que carrega sobre si as nossas faltas, não tendo pecado, se fez pecado para nos fazermos participantes da vida nova. E nós estamos às portas de celebrar a Semana Santa, que nós fazemos memória justamente deste mistério. Esta leitura é uma das leituras lida na sexta-feira da Semana Santa, porque justamente a igreja vê esta relação entre o servo de Yahvé, o servo sofredor, com o mistério da salvação de Jesus Cristo. Jesus que acolhe-nos, assume de fato a natureza humana. Não estranhe, estamos recebendo um comunicado aqui agora, tá? De uma pessoa que faleceu, esse barulho é a trilha sonora. Mas nós vamos continuar, né, Lara? Depois eu digo o vídeo da gravação. E aí, Jesus acolhe, assume essa natureza humana. Então, acolhe todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, acolhe as nossas misérias para nos fazer novos, nos dar condições de uma vida nova. O mistério da paixão, morte e ressurreição, que vamos celebrar nesta próxima semana. E a consequência da vida do servo de Yahvé, ou seja, a consequência de um Israel que se arrepende de suas faltas e reconhece o seu sofrimento como fruto de suas faltas, é a recuperação da vida. Volta à sua terra, volta ao seu espaço, é reconstruído o templo. E aí, a partir do capítulo 60 desse livro de Isaías, nós vamos ver o profeta apresentando Israel agora com uma nova perspectiva. Depois desse processo de purificação, Israel tem a responsabilidade de ser luz para as nações. O que é ser luz para as nações? Exemplo
para os outros povos. Os outros povos precisavam olhar para Israel e ver em Israel a mão poderosa de Deus. Então, o sofrimento para Israel foi também, a escravidão para Israel foi também um processo de purificação de santidade. E às vezes nós perdemos isso, né? Nós não queremos nos encontrar com a cruz, não queremos abraçar a cruz, não queremos a dor, não queremos o sofrimento e esquecemos de aplicar, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, esse olhar, o sofrimento como um caminho de santidade, de purificação. Não foi isso que Jesus realizou com sua cruz? A santidade, a purificação dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas faltas. É isso que nós vamos viver. Fazer memória. Quando celebramos, fazemos memória. Então, nessa próxima semana, é Deus nos proporcionando um caminho novo de santidade, de purificação, de renovação das nossas realidades. E aí, nós podemos relacionar. Vocês prestem atenção no tempo aí, tá? O pessoal da técnica, que eu vai dando sinal aí pro padre. O padre fala muito. Mas nós não podemos ouvir uma palavra desta, ouvir a palavra de Deus e refletindo, devemos fazer também analogia com a nossa vida, com a nossa história, com os nossos contextos de vida pessoal e social. E hoje nós estamos como que fora do templo, também sem o templo, né? Claro, em outras realidades, em outras condições, mas essa pandemia que nos atingiu aí, nos privou de muitas coisas, inclusive de nos reunir enquanto igreja, enquanto grupo, enquanto cristãos. E claro, ao escutar essa palavra, nós precisamos deste olhar de fé, deste olhar de interioridade que nos faz encontrar com o coração de Deus. E ver este tempo, às vezes nós entramos na histeria coletiva, né? E que está tudo ruim, a morte está às portas, e tantas coisas que nós escutamos por aí e vemos as pessoas vivenciando. É claro que é indiscutível o cuidado que temos que ter com a nossa vida, com a dos outros. Mas nós, enquanto cristãos, nós temos que ter uma mensagem de esperança. Nós temos que ter uma perspectiva de esperança. Nós temos que ter uma perspectiva de fé. E essa palavra hoje nos ajuda diante do sofrimento de uma personalidade que diz respeito ao povo de Israel, uma interpretação bíblico-teológica, que está no sofrimento, que está angustiado, que está escravizado, mas que alguém ali é sinal de luz para aquele povo, o profeta, a mensagem profética, a palavra de Deus por meio do profeta. Então, que essa palavra também seja uma mensagem de esperança para nós hoje. Essa palavra seja também uma mensagem de santidade. O momento de nos purificar, de olhar para nós. As dores, os sofrimentos, as enfermidades deste povo que o servo de Yahvé carregou sobre si e que Jesus carregou sobre si da humanidade, nada mais é do que os nossos pecados, do que as mazelas, do que as faltas humanas. Então que esse tempo também sirva para nós nos purificarmos, buscarmos ser mais santos,
nos iluminar mais com a palavra de Deus e assim formular um projeto de esperança. Aquela experiência do povo de Israel, da qual este servo de Yahvé é a representação, formulou um projeto de luz, de esperança para aquele povo. Não só de voltar à sua terra, recuperar a sua vida, mas de, nesta recuperação da vida, ser luz para os povos. Que nós também formulemos projetos de esperança. Nós, enquanto filhos do céu, bonito esse nome, né? Profundo, filhos do céu. Então nós não somos qualquer coisa. Nós somos um prato cheio de esperança. Não somos daqui. Vamos nos amedrontar, nos deprimir, entrar nas realidades terrenas e nas maledicências terrenas, se nós apenas nos vermos como filhos daqui, filhos desta realidade, como frutos deste momento. Mas nós não somos. Nós somos algo mais. Filhos do céu. Então quer dizer que Deus espera atitude diferenciada de nós. Deus não espera que sejamos mais um no meio da multidão. É pouco, correndo do coronavírus, por exemplo. Não. Deus espera que, observando tudo aquilo que é necessário para o cuidado com a nossa vida e dos nossos, nós sejamos luz, nós sejamos projetos de esperança para as pessoas. De fato, apontemos o caminho do céu. E aí, a primeira carta de São Pedro, deixa eu ver se o padre vai conseguir ler aqui, porque a visão dele não é mais a mesma dos tempos de outrora. Então, a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 6 seguinte, vai falar assim para nós. Se eu não conseguir, tu me salva, tá? Novamente. Abaixem-se diante da mão poderosa de Deus, a fim de que no momento certo Ele os levante. Coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Porém, sejam sóbrios e fiquem de prontidão, pois o diabo, o vosso adversário, vive como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhes firmes na fé. O que é? A leitura. 1 Pedro, capítulo 5, o último capítulo da primeira carta de São Pedro, versículos de 6 a 10. Então, veja essa mensagem de esperança, fruto da experiência do encontro com o ressuscitado. Pedro viveu da esperança do ressuscitado. A missão, a vocação, o ministério de Pedro foi um ministério fruto da experiência com o ressuscitado. Lá no capítulo 21 de João, nós encontramos justamente esse sinal. Quando, diante da morte de Cristo, Pedro quer voltar à vida antiga, voltar a pescar. O capítulo 21, mais ou menos, relata isso. E este voltar a pescar de Pedro significa voltar à vida velha. Só que Pedro tinha caminhado com Jesus, tinha feito várias experiências
bonitas de crescimento com Jesus Cristo. E o interessante que é o Pedro falar, eu vou pescar, os outros discípulos, nós vamos contigo. Então aquela comunidade que deveria viver de esperança de vida nova, diante da perspectiva da morte de Cristo, queria voltar à sua vida antiga, desistir. E Jesus aparece justamente no mar, quando eles estão pescando, para dizer a Pedro, eu quero de ti outra coisa. Eu vou fazer de ti pescadores de homens, pescador de almas. Então a missão de Pedro, no encontro com Jesus, não é mais viver de passado, viver das coisas ruins, mas é uma vida nova. E aí, a missão de Pedro, a vida de Pedro testemunhou isso. E este texto, dessa primeira carta dele, vem nos exortar nessa dinâmica de um projeto de vida novo, de um projeto de esperança. Primeiro, nos colocar diante da mão poderosa de Deus. Nos humilhar. O que é que Pedro está querendo dizer? Olha, a nossa vida ela só tem sentido e ela só vai valer a pena se nós nos colocamos diante de Deus, se nós nos entregamos à vontade de Deus. E aí, diante disso, a exortação de estarmos atentos, de prontidão, cuidar. E aí eu volto mais uma vez esse contexto para encerrarmos, cantarmos, rezarmos mais um pouquinho. Diante desse contexto de angústia, que para muitos é angústia, de dor, de sofrimento que nós vivemos hoje, nós temos que primeiro nos entregar a esta graça de Deus, nos entregar às mãos poderosas de Deus e vigiar. Não podemos caminhar, né, nas mesmas águas que por aí passam, mas temos que ser luz, luz para o mundo, sal da terra e luz do mundo. Então nós temos que ter uma perspectiva diferenciada que vai se dar em nós por esse testemunho de fé, por esse testemunho de esperança. Então é isso, essa mensagem bonita que nós, enquanto filhos do céu, queremos deixar para você também, que é um filho do céu, porque é um cristão, é um seguidor de Jesus Cristo, é aquele que tem Deus como Pai. Então você também é filho do céu. Confia, entrega-se às mãos poderosas de Deus, porque Deus tudo fez. Jesus assumiu os nossos sofrimentos, as nossas dores, para justamente nos fazer participantes dessa vida nova. Nos dá capacidade de viver de esperança, que é a vida eterna, que é estar na eternidade junto dele, mas que já devemos desfrutar dessa eternidade aqui. Amém? Amém. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim.
tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Teu nome gravado está em minhas mãos. Essa música como que resumiu tudo aquilo que nós queríamos falar hoje para você. Deus nos ama, somos aos seus olhos, aos seus cuidados preciosos. Então não temamos, nos entreguemos às mãos poderosas de Deus. E Ele nos curará, ou seja, nos livrará de todos os males que nos faz desfrutar da sua vida nova, da sua vida em abundância. Padre, nós como grupo de oração Filho do Céu agradecemos a sua palavra, a sua reflexão. Nós acreditamos que o Senhor é o pastor que guia a nossa comunidade, que o Senhor tem nos guiado como grupo de oração, como comunidade, e essa palavra que vem de encontro à nossa realidade de esperança, né? Nós tenhamos a esperança. O curioso que eu gostaria de destacar é que a palavra de Pedro que o Senhor usou foi a mesma palavra que nós usamos na semana passada, e veio a unidade da palavra de Deus, né? É Deus querendo falar conosco essa mesma mensagem, né? Então que é bonito a gente encerrar com essa certeza, né? Que o Senhor nos ama, que nós somos preciosos, e apesar de todas as dificuldades, limitações, sofrimentos que nós porventura tenhamos passado, vamos passar ainda, a única certeza que nós temos é que o Senhor nos carrega na palma de sua mão, né? Por isso essa canção vem encerrar, e a gente gostaria de cantar mais uma vez para finalizar, né? Que o Senhor é nosso sustento, e é aquele que é, né? Ele fala, eu sou o que sou, estou aqui para te curar, né? Então vamos só cantar para encerrar. Eu sou o que sou Deus de amor, estou aqui para te curar. Eu sou o que sou Deus de amor, estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Obrigado a todos vocês que participaram, obrigado Padre Augusto, Manuel, mais uma vez. Obrigado Grupo de Oração Filho do Céu, as meninas que estão aí atrás, organizando tudo pra gente, para que a palavra do Senhor chegue a todos os cantos, né? Todos os lugares, como nos pediu a própria palavra, né? Sendo sinal de esperança. Nós que agradecemos, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.